E aí, pessoal, chegou a hora da timeline tricolor deste domingo. Tem muito assunto do Grêmio por aqui. Tem Renato lá na altitude, tem a Operação La Paz, tem a lista de relacionados do Grêmio, tem também Rubens, o menino que está fora dos planos. E, claro, o que dizer da maratona, a maratona tricolor neste mês de abril. Tem muito o que falar aqui, porque o Grêmio treinou neste domingo. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista pra gremista. Agora, ativou o parceiro daquela hora, o parceiro da hora H, ativo. Tá aqui ele, tava querendo ver, tá aqui o homem 100% natural, sem contraindicação, para você não falhar na hora H. Não deixe de ter o seu ativo ali, parceiro, para na hora H você conseguir vencer esse jogo. Esse jogo você precisa vencer. Entre na descrição e tenha o seu ativo na tranquilidade de casa. Gente, vamos à timeline tricolor. Timeline um produto que a gente criou aí, novo, e que está de alguma maneira nos trazendo uma série de situações legais aqui, porque a gente pode falar sobre assuntos pequenos do Grêmio, por exemplo, como o treino, mesmo depois do empate contra o Juventude, o Grêmio treinou hoje, se representou pela manhã, quem atuou um pouco mais de 60 minutos acabou se tendo apenas um treino de recuperação, e os demais iniciaram aí uma atividade forte por volta das 10 da manhã, e o Grêmio trabalhando muito forte, seguindo a ideia de trabalho, porque o mês de abril é um mês de maratona para o Grêmio. O Grêmio tem no dia 2 de abril o The Strongest, o jogo lá da altitude. Depois a decisão contra o Juventude no dia 6. Depois, no dia 9, o Grêmio volta à arena para pegar o Huachipato. No dia 13, o Grêmio joga contra o Vasco na estreia do Brasileiro. Alguns dias depois, estamos falando, imagina, 2, 6, 9, 13. No dia 17, Atlético Paranaense, 4 dias depois. No dia 20, Cuiabá, em Porto Alegre, pelo Campeonato Brasileiro. Aí no dia 23, ou seja, 3 dias depois, o Grêmio está na Argentina jogando Libertadores. E no dia 27 volta para jogar em Porto Alegre. Fora de casa, vai à Bahia jogar contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogos entre o dia 2 de abril e o dia 27. Essa é a realidade do Grêmio no mês de abril, uma maratona. O Grêmio outra notícia que saiu hoje, o Grêmio deve liberar o meia Rubens, o canhoto da categoria de base, que já estourou a idade. Ele deve, inclusive agora, a partir da janela que se abre, é preciso dizer isso também, uma janela que abre agora em abril, entre 1º e 19 de abril, o Rubens deve procurar um clube. Tem alguns clubes aí que estão procurando ele para jogar Série C e Série B, e ele deve ter um novo destino. Ele tem um contrato até o final do ano que vem, então ele deve ser emprestado. Não acredito que o Grêmio vá estar tão preocupado assim com essa movimentação. Não vejo o Grêmio tão preocupado assim com essa movimentação. O Grêmio que mandou na sexta-feira a lista de relacionados para Libertadores, tá? O Grêmio colocou lá o Marquezin, Fábio, Jeromel, Kahneman, Rodrigo Eli, Reinaldo, Soteldo, Felipe Carbajo, né, que está lesionado, mas está relacionado, Franco Cristaldo, JP Galvão, Gabriel Grando, Galdino, Natan, Bruno Vini, Dodi, João Pedro, Diego Costa, Vija Sante, Christian Pavon, Lucas Bessosi, ó, o Bessosi na relação, PP, Thiago Beltrame, Mike, Kaique, Natan Fernandes, Igor, né, o lateral direito, Igor Serrote, Ronald, Natan, o Natan Felipe, Duqueiroz, o Lian, o canhoto, que é do time da categoria de base, Gustavo Nunes, Jardiel está na lista, Caio Araújo, volante, Iago, volante da base, Vieres, zagueiro da base também, o Mila, que também está lesionado e também tem retorno, então tá na lista também, José Guilherme, o Zé Guilherme, lateral esquerdo da base, o Alisson, canhoto da base, Cheron, jogador também, o meia, número 10 do time sub-20, aqui na lista número 50, o Wesley Costa, o lateral esquerdo, o Atos, o Gustavo Martins, o zagueiro, Cuiabano, lateral, o Kaique, o João Lima, o Guga,
o Riquelme e o André Henrique. Essa lista que o Grêmio mandou para fazer parte aí do grupo que vai para a Libertadores. Lembrando que se pode fazer trocas, né? Tu tem 5 trocas para fazer, tu tem nomes para incluir, inclusive, e então não é uma coisa tão fora assim, mandou tudo, não. Tu pode fazer algumas coisas, tu tem chance ainda, inclusive, de possibilidade dessa janela agora, o Grêmio tem essa possibilidade. Outra situação aqui, uma notícia que vem do Gabardo, publicada em GZH, e eu acho importante que a gente fale sobre ela aqui, dá conta do planejamento, que a gente pode chamar de Operação La Paz, né? O Renato vai à capital boliviana e ele confirmou que o time será misto, a preservação do time titular para a nossa final do Gauchão. Então, o Grêmio vai jogar ou com um time totalmente reserva ou com um time totalmente um time alternativo. O Grêmio vai em voo fretado, amanhã pela manhã, vai a Santa Cruz de la Sierra e horas antes, cerca de 3 horas e meia antes do jogo, o Grêmio chega em La Paz. 3 horas e meia antes do jogo, para tentar diminuir os efeitos da altitude. Então, olha só, o Grêmio vai a Santa Cruz de la Sierra, que fica a 400 metros de altitude só, e tem que subir para os 13.700 de La Paz. Aí, vai a La Paz, 3 horas e meia antes do jogo começar. 3 horas e meia. É muito pouco tempo. Chega ali e já vai, como o Grêmio já vai ter, não chega do Brasil, o Grêmio já chega, é um voo local, o Grêmio já sai dali, vai direto para o estádio e depois já volta direto para o aeroporto para descer para Santa Cruz de la Sierra e voltar na terça de manhã, na quarta de manhã. Lembrando que o jogo é terça. Então o Grêmio sai amanhã de manhã de voo fretado, vai a Santa Cruz de la Sierra e 3 horas e meia antes do jogo o Grêmio chega lá. A gente pode chamar isso de uma preservação, um cuidado importante, uma logística importante, sempre deixando claro. O Grêmio tem um executivo de futebol hoje chamado Luiz Wagner Vivian. Ele é um dos principais profissionais do país na logística. E isso está sendo importante aqui para a gente também salientar. Os titulares, portanto, permanecem em Porto Alegre. Permanecem em Porto Alegre. E a ideia é focar totalmente nisso. O Grêmio sai com essa viagem relativamente curta, volta e refaz esse ponto. Eu acho muito interessante que a gente coloque também essa situação por aqui, porque é muito importante. O time do The Strongest, a gente vai falar mais sobre isso amanhã, mas é algo que a gente já tem aqui uma ideia de que nós não estamos falando de um adversário muito forte. O grande adversário do Grêmio nessa discussão aí é a logística e a altitude. Nós sabemos disso e não é diminuir o adversário. O próprio boliviano, a forma como eles encaram esses jogos na altitude indicam que eles sabem disso. Então a preocupação do Grêmio, a grande preocupação do Grêmio é de fato essa logística, mas o Grêmio deixa claro que a sua prioridade na semana é o enfrentamento com Juventude e a busca pelo heptacampeonato. Heptacampeonato histórico para o Grêmio e que seria espetacular se nós conseguíssemos conquistar. O Grêmio está fazendo tudo para conquistar, inclusive diminuindo a importância da Libertadores. Timeline tricolor. Esse é o conteúdo do momento. Tá legal, né? Tá ficando legal. Lembrando que hoje à noite, às 8 horas, a live de domingo. A live de domingo falando sobre todas as coisas. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.